aprendizagem cooperativa é uma metodologia assim, fantástica. Eu trabalho com ela na universidade há 10 anos, e é interessante porque ela é usada no mundo inteiro, o Brasil não conhece a aprendizagem cooperativa. Assim, na história, né, se conta de vários aspectos de ensinos em que se usa a cooperação. A gente vai ver isso na China, na Bíblia, no Império Romano. Sêneca dizia que quando a gente ensina, a gente aprende, falando dessa troca. No século XVII, teve um professor chamado Lancaster, que ele desenvolveu uma metodologia, ele era um quaker, e ele desenvolveu uma metodologia que ele chamou de ensino mútuo. Ele trabalhava em comunidades pobres, e ali, então, as classes tinham 200 alunos. Então, é impossível você dar aula assim, né? Ele, então, aproveitava a experiência dos mais velhos, mais maduros, para ensinar os mais novos. E essa metodologia ele descreveu, estruturou, e as colônias da Inglaterra usaram essa metodologia por muito tempo. Tentaram trazer para o Brasil, tentaram por 100 anos e não conseguiram. Mas aí depois foi para os Estados Unidos, ali alguns estudiosos, pesquisadores também começaram a trabalhar, estudar, desenvolver. E na década de 70, dois irmãos, David e Roger Johnson, eles começaram então a estruturar a aprendizagem cooperativa como nós temos hoje. Usando as fontes, né, de Piaget, Vygotsky, Vallon, Kafka, Deutsch e outros estudiosos, eles então elaboraram 5 pilares, que são a base, então, da aprendizagem cooperativa. Eu vou falar um pouquinho disso já já. Mas, aqui no Brasil, então, poucas escolas adotam isso e pouca gente conhece a aprendizagem cooperativa. Aqui no Ceará, especialmente, é onde mais tem isso. Em 94, o professor Manuel Andrade, que é professor da universidade, ele morava no interior, né? Tinha vindo para a capital para estudar, mas os pais continuam morando no Cipó, uma comunidade perto de Pentecoste. Ele então convidou alguns amigos, 7 amigos, para começarem a voltarem para a escola. Eles estavam fora de faixa, fora da escola e tal. Vamos estudar? Todo final de semana ele ia para lá, se juntava numa casa de farinha, e eles então iam ali, solidariedade, história de vida, cooperação, e eles iam estudando juntos. Depois que ele foi descobrir a metodologia, mas a ideia em si ele já estava usando. Bom, com 2 anos, um aluno, um dos colegas, lembro já o nome dele, o Toinho, ele passou em pedagogia, primeiro lugar na universidade, aqui na UFC. Aí foi um boom de estudar lá. Em vez de as pessoas virem para a capital estudar, as pessoas iam para o Cipó para estudar embaixo do Juazeiro. Ali eles formaram escolas comunitárias, chegaram a formar 13 escolas nas regiões ali perto. 20 anos depois, mais de 500 daquela região entraram nas universidades, a partir dessa metodologia. Ou seja, isso aí é um efeito, assim, um feito muito grande, né? É uma experiência muito exitosa. E aí, na década final dali de 2009, mais ou menos, o professor Custódio convidou o professor Manuel para implementar isso dentro da universidade. Então, foi criado o PASSE, que é Programa de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis. A metodologia, ela é adotada para dentro da sala de aula, ela foi criada para ser usada dentro da sala de aula. Mas no PRESSE, onde o professor Manuel Andrade começou, e no PASSE, a gente usa fora da sala de aula. E essa metodologia, então, como eu falei, ela é usada nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, na Finlândia, na Itália, muitos países ali da Europa. É usado em Israel, é usado na Ásia. Quando eu fiz o meu doutorado em aprendizagem cooperativa, aqui na UFC, eu estudei mais de 160 artigos sobre o uso e o sucesso do uso da aprendizagem cooperativa. E a aprendizagem cooperativa, ela tem 3 metas, 3 focos principais. O que ela pretende quando ela é usada? Diferente, por exemplo, da nossa educação tradicional, em que você vai fazer uma disciplina, biologia, química, alguma coisa assim,
você tem 2 provas bimestrais, né? São as provas bimestrais. Se você atingir a nota acima de 7, como a gente estava falando de manhã, você está aprovado. Se não, na universidade, você precisa de uma AF, né? Uma avaliação final. Então, a escola está montada em cima dessa avaliação. A aprendizagem cooperativa pensa em muitas outras coisas. Então, o primeiro grande foco da aprendizagem cooperativa é a pessoa. É você melhorar a sua autoestima, o seu conhecimento de si mesmo, os seus talentos, as suas aptidões. E aí, você vai, então, se desenvolvendo. Tem uma história que aconteceu com a gente, entre as mais de 3 mil pessoas que já passaram pelo PASSE, que me impressiona muito. O nosso processo seletivo acontecia no auditório da FEAC, que cabe quase 400 pessoas. Então, ele ficava sempre muito lotado. E uma jovem foi para participar dessa seleção que durava 5 dias, isso antes da pandemia. Quando ela chegou lá, ela se deparou com aquele auditório cheio, foi aquilo para ela disse que foi um gatilho, porque ela tinha sido diagnosticada com fobia social, ou seja, medo de multidão, medo de gente aglomerada. E ela então ficou ali desesperada, querendo voltar, sair embora. A menina, amiga dela, falou, não, vamos tentar, vamos ficar um pouquinho e tal. Passou o primeiro dia. No segundo dia, de repente, ela some. A amiga vai, encontra ela lá no banheiro, chorando e tal, querendo ir embora, desesperada. Vamos ficar mais um pouquinho e tal. E ficou. No quinto dia, essa menina estava lá na frente do auditório dando o seu depoimento. Mudou, a coisa mudou por dentro. A aprendizagem cooperativa trabalha com a pessoa. Mas o segundo foco, a segunda meta da aprendizagem cooperativa é trabalhar as relações interpessoais. É você com o outro. Como trabalhar com o outro. E para que isso possa acontecer, então, você vai adquirindo habilidades. Você vai aprendendo habilidades de respeito, de convivência, para que você possa, então, melhorar o seu protagonismo, né? as suas ações, a forma de abordar as coisas. E, em terceiro lugar, vem o resultado. O foco não é o resultado, mas ele vai acontecer, e vai acontecer de forma assim melhor. Por quê? Porque você está bem, você aprendeu a se relacionar, então os estudos vão acontecer de uma forma mais profunda. Se você fizer isso na escola, os resultados acadêmicos vão aparecer. Se você fizer isso no trabalho, os resultados de produtividade vão aparecer também. A aprendizagem cooperativa não trabalha com meritocracia, trabalha com possibilidades, trabalha com tudo, todo mundo merece oportunidade, merece chance. O mérito está em ser humano. O alvo, o objetivo, é a meta, é onde nós queremos chegar. Por exemplo, temos uma classe com 30 alunos, 40 alunos. Quantos podem ser aprovados? Todos. Por que alguém precisa ficar para trás? Então, a aprendizagem cooperativa pensa assim, em descobrir não é quem é o melhor da classe, mas quem é o melhor para a classe. Aquele que mais pode contribuir para que todo mundo caminhe junto. Para isso, então, eles desenvolveram esses 5 pilares. E para caracterizar uma aprendizagem cooperativa, esses 5 pilares precisam acontecer. Não é uma coisa assim, daqui, outro dali, não, as coisas têm que acontecer. É diferente, por exemplo, vamos estudar em grupo, né? Na faculdade tem muito essa história de vamos fazer um seminário, aí você fica com a parte 1, você com a 2, com a 3, com a 4, no dia a gente chega lá e cada um fala a sua parte e seja o que Deus quiser, né? Se alguém faltou, aquela parte fica ali meio... Ou então alguém fala assim, não, eu sei que tem gente que não vai fazer, então eu vou fazer tudo. Aí na hora distribui as partes lá e tal. Aprendizagem cooperativa não é isso. A aprendizagem cooperativa envolve, então, esses 5 pilares. E quais são esses 5 pilares? O primeiro deles, que foi, assim, o ponto de partida, e talvez seja o resumo da aprendizagem cooperativa, é a ideia da interdependência. Kafka foi um estudioso alemão, ele dizia
que ele descobriu 3 tipos de interdependência nas nossas relações interpessoais. Ela pode ser positiva quando ela é cooperativa. Nós vamos juntos, ou nadamos juntos, ou afundamos juntos, ou chegamos juntos, mas vamos juntos. A ideia da cooperação. A interdependência negativa é a competição. Se for preciso, eu vou pisar em você, porque eu quero ser o primeiro, eu quero chegar lá primeiro, e eu vou fazer tudo o que for possível. Ela é uma interdependência negativa, porque eu não me importo com o outro. E a interdependência que ele chamou de neutra, que é o individualismo. Tanto faz se você vai ou não vai, eu vou e quero chegar em primeiro lugar, quero chegar lá, né? E a gente vê muito isso na universidade, na escola, a competição e o individualismo. A aprendizagem cooperativa vai na contramão de tudo isso. Então, a interdependência positiva, ela é uma dependência mútua. Nós decidimos que vamos nos ajudar. Eu preciso de você e quero sua ajuda, e você precisa de mim e quer a minha ajuda. Na nossa sociedade, a gente tem muita relação de dependência, né? Por exemplo, você vai para a escola, vai para a faculdade. Você depende do ônibus para ir para lá? Dependo. Você depende do professor para estudar? Dependo. Mas você pode pensar que, na verdade, o ônibus depende de você. Se não tiver passageiro, não tem razão de ser um ônibus. Há uma relação que poderia ser uma interdependência. O ônibus precisa de passageiro, o passageiro precisa do ônibus. Não existe professor sem aluno. Não existe aluno sem professor. É uma relação que pode ser transformada em interdependência, e ela pode ser positiva. O segundo pilar é a responsabilidade individual. A aprendizagem cooperativa trabalha com metas. Então, por exemplo, no PASSE, os alunos são desafiados a criar uma célula de estudo. E nessa célula de estudo, ele convida, ele articula, por isso que ele é chamado de articulador, ele articula amigos para vir estudar com ele. Mas ele não é o monitor da disciplina. Ele é um articulador da célula. E aí, nós vamos trabalhar em cima de uma meta. Qual é a nossa meta? Criamos os nossos objetivos. Primeiro, ser aprovado na disciplina, que todo mundo seja aprovado na disciplina, que aumente as nossas relações interpessoais. Então, nós vamos trabalhar pela meta, e não para que você venha trabalhar para o meu projeto. O meu projeto é passar. Mas quando a gente trabalha em aprendizagem cooperativa, esse agora é o nosso projeto, é a nossa meta. E a responsabilidade individual é em função da meta. Vamos trabalhar juntos. Olha, você vai trazer isso, você vai trazer aquilo, nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer aquilo outro, e um vai fazendo, ajudando o outro para que a gente possa chegar lá. Terceiro pilar é chamado de habilidade social. As habilidades sociais, elas são aprendidas. Nas nossas oficinas ali, nós temos, acho que 20, 24 ou 26 diferentes habilidades que a gente pode aprender. Não é aquilo que nasce em você, é coisas que você pode aprender, que tem a ver com a nossa relação interpessoal. Por exemplo, nós estamos numa reunião, nós estamos aqui mesmo no Meet. O Meet tem um lugarzinho ali, você clica, levanta a mão quando você quer falar. É o respeito por aquele que está falando. Numa reunião, a gente divide tempos iguais. Você tem 1 minuto para falar, 2 minutos para falar, porque você também precisa ouvir. Você vai falar e você vai ouvir. Quando alguém te fala alguma coisa e você não entendeu direito, você repete com outras palavras, com as suas palavras, olha, o que você quis dizer foi isso, 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 isso. Aí a pessoa vai dizer, sim, não, mas isso aqui não é bem assim, tal, não foi isso que eu quis dizer. A gente esclarece. São habilidades que a gente vai aprendendo na relação com o outro. Por exemplo, nós vamos discutir ideias e não pessoas. Eu posso discordar totalmente da sua ideia, mas eu vou respeitar você como pessoa. Uma outra coisa é a tal da empatia. Empatia é uma coisa assim, né, muito bonita. Hoje se fala muito, a gente precisa ter empatia pelo outro. Você viu uma pessoa com necessidade, eu senti muita empatia por ela. Eu diria que, na verdade, você sentiu simpatia, você quer ajudar. Empatia é quando você conhece a história do outro. Você teve tempo de conviver com a pessoa. Ela contou coisas dela que você agora entende porque ela pensa assim. Porque o histórico dela é assim. Então, a empatia não é de primeira vez, assim, é uma coisa que vai sendo criada
pelas relações que a gente vai tendo uns com os outros. O quarto pilar tem a ver com aquela relação direta que eu tenho com você, que é chamado de interação promotora, interação face a face. Eu vou dar suporte a você, eu vou elogiar você, eu vou reconhecer o seu trabalho, eu vou sugerir coisas para você mudar, eu vou criticar o seu trabalho no sentido de contribuir para a sua vida. Então, isso é a interação promotora, diretamente com você. E o quinto pilar é o chamado processamento de grupo. É quando a gente para avaliar. Eu acredito que você pode confirmar comigo que nós não aprendemos a fazer autoavaliação. É muito complicado, né? Mais fácil a gente responder falso ou verdadeiro, marcar A, B, C ou D, mas autoavaliação, me avaliar, a minha participação, o meu envolvimento, não é uma tarefa que a gente aprendeu a fazer. Mas no processamento de grupo, a gente trabalha muito isso. Temos aqui um grupinho de 5, vamos supor, você está na classe, tem um grupinho de 5. Como você se avalia nessa reunião? Você conseguiu ter compromisso? Você conseguiu contribuir? Você foi responsável? Você conseguiu trazer alguma coisa nova? A sua participação foi efetiva? Você foi protagonista? E depois a gente analisa o grupo, a ação do grupo como um todo. Se ele atingiu a meta que ele tinha pensado, se deu certo, se não deu certo, o que é que a gente muda? Então, o processamento de grupo é o quinto pilar que a gente, então, procura desenvolver. Aí, esses 5 pilares, eles precisam acontecer numa atividade para você poder chamar isso de aprendizagem cooperativa. Não é simplesmente você reunir um grupo para estudar, mas é um grupo que ele vai sendo treinado, vai sendo preparado para isso. Tem uma autora italiana chamada Anna Laprova. Ela trabalha com aprendizagem cooperativa, acho que há mais de 20 anos na Itália. Ela escreveu um livro, esse livro está em espanhol, em que ela conta que ela entende que a aprendizagem cooperativa talvez seja uma das melhores metodologias para necessidades especiais, para necessidade de inclusão. E isso, com certeza, inclui Libras. Por quê? Porque a metodologia trabalha muito mais a pessoa e a relação com o outro do que o conteúdo, simplesmente. Olha, se eu estou trabalhando com você, conheço você, acabo tendo uma empatia com você pela sua história de vida, nós acabamos produzindo muito mais, muito melhor, com muitos mais resultados positivos do que simplesmente se a gente se reúne para fazer um trabalho, uma atividade, né? Então, os 5 pilares, eles aparecem aqui, aparecem ali, aparecem de outro lado e tudo mais, e disso daí é muito importante que não seja simplesmente o conhecimento teórico. Eu trouxe aqui uma definição dos 5 pilares. O que é interdependência positiva, responsabilidade individual, habilidades sociais, interação promotora e processamento de grupo. Mas isso precisa ser vivenciado. E é isso que o passe proporciona. Quando você entra na bolsa, no programa, você é desafiado a articular uma célula, como eu falei. E para isso, você recebe, então, capacitação para isso. Você vai juntar 4, 5 amigos para estudar, por exemplo, uma disciplina. Vamos supor que você fez uma disciplina lá bem complicada. Tem muita reprovação, desistência. Vamos estudar essa disciplina? Vamos. Você não é o monitor da disciplina, como eu falei no começo. Você é um facilitador ali juntos. Vamos estudar juntos. Um contribui mais com uma coisa, outro com outro, com outro. A gente distribui responsabilidade, você vai trazer exercício, você vai trazer uma leitura, você vai trazer alguém para nos ajudar nessa área, e aí, se você não faz, não acontece. Então, por isso a gente vai crescendo na nossa responsabilidade. Então, para ele conseguir isso, ele recebe formação em aprendizagem cooperativa. Toda semana, ele tem um grupo muito misturado, todas as disciplinas possíveis, todas as faculdades possíveis. Por exemplo, no PASSE, antes da pandemia, a gente tinha 70 cursos representados no PASSE. Aí você imagina, né? Na formação, você tem alguém da psicologia, alguém da letras, alguém da física, alguém da agronomia, alguém da fisioterapia, alguém lá do direito, do Labomar, todo mundo estudando junto. A sua
cabeça vai abrir assim, porque você vai conhecer muitos mundos diferentes, porque a universidade é um mundo. Eu me lembro de um rapaz, eu estava contando hoje cedo, das exatas, dizem que o pessoal das exatas é muito frio, não sei o que lá e tal, né? Ele dizia assim, eu aprendi a ser gente no passe. Aprendi a respeitar as pessoas, a valorizar a pessoa, a ter empatia pelas pessoas. Então, ele vai recebendo essas formações, ele vai tendo um acompanhamento. Ah, eu não estou conseguindo, os meus membros não vão, tal. Aí o outro fala, ó, eu fiz isso, outro, eu fiz aquilo, tal. Então, a gente vai juntando isso e vai criando laços, vai criando relacionamentos. Há pouco tempo, uma moça que foi bolsista nossa, ela veio me entrevistar, que ela estava numa outra faculdade, e ela disse assim, Emani, quando eu cheguei na faculdade, eu chegava na hora da aula de manhãzinha, quando terminava a aula meio-dia, eu pegava o meu ônibus e ia embora. Eu não conhecia ninguém nem na minha sala. Depois que eu entrei para o passe, eu tinha prazer de chegar mais cedo. Eu tinha prazer de sair mais tarde. Eu nunca fiquei sozinha no RU. Passei a ter amizade no campus, com muitas pessoas. É o que o pessoal do passe diz assim, né? Depois que você entra no passe, você nunca mais almoça sozinho no restaurante universitário no RU. Porque sempre tem alguém que você conheceu, que você participou de um evento aqui, outro ali e tal, e a amizade vai crescendo. Então, a aprendizagem cooperativa, ela nos proporciona tudo isso. Essa valorização da vida. E eu vejo assim, eu não falei da minha formação, né? Eu sou teólogo, pastor, eu sou formado em teologia, sou pastor, sou formado em pedagogia, tenho mestrado e doutorado em educação pela pela UFC. E dentro dessa minha formação, eu vejo assim que a aprendizagem cooperativa se parece muito com a proposta do cristianismo, do que Jesus ensinou. É de você amar o próximo como a si mesmo. É de você entender, valorizar, respeitar o outro com as suas diferenças, com o seu jeito diferente de pensar, porque cada um de nós tem uma história diferente. Seria muito bom que a gente pudesse conhecer a história do outro, para a gente poder entender. Esses dias eu reli uma frase que eu achei muito interessante. A pessoa chega para um palestrante e fala assim, eu não entendo meu filho, ele não me ouve. Aí o palestrante fala para ele, como é que é? Eu não entendo meu filho, ele não me ouve. O palestrante diz para ele, você não acha que devia ser o contrário? Que se você quer entender seu filho, você precisa ouvir o seu filho, e não que ele te ouça. Né? E na aprendizagem cooperativa a gente tem muitas oportunidades de ouvir as pessoas.